Você acha que os desenhos são bobagens, perda de tempo, coisa que não faz sentido e só serve para alegrar as crianças? Mas se eu disser que existe filosofia, sociologia, até mesmo incríveis paródias da realidade, você acredita? Tadaimada e Jabuká? Eu sou o Andy e eu quero mostrar hoje a profundidade dos desenhos animados. Vamos começar com as coisas mais imbecis que poderiam existir. Bob Esponja. Já viram a vida Bob Esponja como é na essência? Assim, caga que é uma esponja que faz fogo na água. Caga pra isso por um instante e percebe. Vem comigo nessa viagem. É um cara com cerca de 30 anos, preso a seus HQs e seus hobbies, vivendo sozinho, trabalhando por um salário mínimo, e é literalmente mínimo, ele recebe moedas, e tem 3, 4 amigos, sendo que um deles nem o considera amigo em retorno. Ele tem vários motivos para considerar que a vida dele é miserável, infeliz, solitária, monótona, preso para sempre em um serviço que nunca vai evoluir e numa vida que nunca vai melhorar. Mas sabe o que o Bob faz todos os dias? Ele ama o que faz. Ele trata seu serviço como sua arte, seu jeito de manifestar seus sentimentos. E daqueles amigos ele faz de tudo para felicitá-los. Mesmo que isso até os irrite, no caso do Lula. Não tem nada a ver com 13, petismo e os caralho. É o molusco do desenho. Para de pensar em política. Você põe política em tudo, pelo amor de Deus. De lado a isso, nós temos o próprio Lula Molusco, o que considera um adulto tradicional. Movido pela força do ódio, tem basicamente a mesma vida do Bob, mas para ele tudo é medíocre e sem sentido. Ele realmente sente a solidão, especialmente quando ele não tem a quem desprezar. O desenho deixa evidente desde o início que ele implora pelo silêncio absoluto, mas quando o silêncio existe, ele surta. Na mesma esfera de existência, os comportamentos são completamente diferentes. Bob não é feliz porque a vida dele é melhor que a do Lula Molusco. Ele é feliz porque ele traz a felicidade em sua simplicidade, em sua ignorância. Ele não liga se as pessoas se importam com ele ser cozinheiro, ou nunca ser um cozinheiro melhor, ou do que ele gosta de assistir ou ler. O Bob simplesmente não dá a mínima. Enquanto o Lula Molusco provavelmente se importa tanto com o que pensam dele e de parecer importante demais para ligar com seus amigos afetuosos ou com todo tipo de conexão, que ele deixa de viver plenamente como poderia. É claro que todo mundo tem sua essência e não dá para só desligar todos os problemas do mundo e ser um Bob Esponja da vida. Mas é só um desenho bobo te mostrando como funciona a forma como você reage às coisas da sua vida. Quando você ama tudo que você faz e quando você odeia, você tem total liberdade para ser completamente diferente. Afinal, tem muitas outras personalidades existentes até mesmo no desenho, como o Mukirana, o cientista, o negacionista, o conspiracionista, mas já exemplifica bem o que eu quero dizer com os desenhos. Eu duvido que você tenha visto Bob Esponja como uma vida adulta. É uma vida tradicional adulta. Não mostra exatamente as contas que ele tem que pagar ou como ele se vira, mas só que ele tem uma vida que tinha tudo para ser medíocre, mas ele faz o melhor para que não seja. E ele vive bem. Outro exemplo básico é o Incrível Mundo de Gumball, que é o mais atual, onde a premissa é ter um monte de criaturas anormais que enfrentam situações normais do dia a dia. Se você exclui da sua cabeça quem são os personagens, até porque nos episódios finais, até então, eles se tornam temporariamente normais e humanos. Se você excluir a camada da aleatoriedade, são crianças e adultos lidando com diferentes camadas sociais e às vezes até mesclando essas camadas. As críticas do desenho são tão sutis e bem montadas que você só percebe sendo mais velho. Qual emprego você acha que o mentiroso consegue? Ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí, então. E não muda em nada a experiência da criança, o que deixa tudo realmente incrível. Você pode enxergar as críticas sobre o machismo, sobre a indústria que força a mente das pessoas a quererem o que não precisam, ao capitalismo como um todo, às mentiras, ao todas as camadas sociais, assim como várias referências a dificuldades emocionais que normalmente passamos, como ser aceito na sociedade mesmo sendo um gigante ou pessoas diferentes, ou até mesmo se aceitar como um ser. No caso de Gumball, sabendo que o nome dele é Zack. Eu sou o chefão do jogo e eu sei todos os combos, mas os combos são inúteis contra verdadeiros. Qualquer coisa pode nos gerar um conflito de identidade, como o Gumball. E mesmo que você estranhe a camada exagerada, onde os bichos são aleatórios, é realmente para criar o tom infantil que a série precisa para cativar tanto a atenção da criança, que ama todo aquele visual bizarro e engraçado, quanto como enredo fazer o adulto perceber que aquele desenho não é só sobre bobagens e coisas sem sentido. Óbvio
que são dois exemplos relativamente atuais, e não é como se os desenhos antigos, como os Jetsons e como a Corrida Maluca, não é como se os desenhos antigos não tivessem isso. Todos nós crescemos sabendo que Vegeta é um pai muito melhor do que Goku, porque apesar do jeito severo dele, ele sempre prezou pelo bem-estar da família em primeiro lugar. Não mexa com a minha bomba! Coisa pelo qual o Goku caga o anime inteiro. Ele tem filho, solta o filho no mundo, a Tite fica cuidando e ele morre, revive, se muda, vai pra outra galáxia, revive e resolve altos BO que ele mesmo arrumou pra poder ter alguém com quem brigar. E ele não leva nada disso a sério. Já o Vegeta, ele faz de tudo pra que a família dele seja protegida, mano. Também vemos o tradicional poder da amizade que o Japão sempre nos forçou a engolir. Por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco. Esquentar yoga com o calor do meu corpo e da minha energia. Só que tem um sentimento fundamental que implica que você não vai poder passar por tudo sozinho. E mesmo que a vida te dê uma surra, e no caso dos Cavaleiros do Zodíaco era quase sempre você tomava uma surra, se você se rodear de pessoas verdadeiras que te aceitem como você é e te ajudem nas horas ruins, mas também apoiem nos momentos bons, estejam juntos, vocês vão passar pelas diferentes fases da vida, não importando qual seja. Hey Arnold nos apresenta subúrbios do mundo americano, mostrando que lá não é uma vida limpa e serena para todo mundo. Rugrats mostra que até mesmo os mais inocentes nenéns podem ser revolucionários com seus pensamentos limitados em exploração do mundo. Que todo mundo pode ser extremamente brilhante e inovador na visão de uma criança. E que ela não é retardada, ela só está aprendendo. Billy Mandy mostra como lidar com a morte, que lidar com ela não precisa ser uma experiência traumatizante. Você pode tomar controle da situação. No caso da Mandy, literalmente ela tomou controle da morte. Então, se você nunca aprendeu nada nos desenhos ou nunca conseguiu extrair nada de interessante para sua vida por assistir os desenhos, isso fala mais de você do que a essência dos desenhos em si. Porque se você olhar a fundo, se você procurar, todas as animações sempre tiveram algo para nos ensinar. Pensamentos que podem se aprofundar, experiências que não precisamos vivenciar para aprender e, claro, no fundamento da animação, todas elas foram feitas para nos divertir, seja adulto ou criança. Então, se você acha que ver desenho é só para criança, eu te desafio. Assiste um desenho hoje e tira dele um ensinamento. Tira a prova por você mesmo. Se você não conseguir, bem, eu aposto com você que a culpa não é da animação.